Megalite, Moral, enfim. E aí nós peguemos e apliquemos aquela Esteban e fez uma proposta. Que se eu topasse, ele levantaria a minha lavoura. E uns disseram, não, a planta depois dela branquear, ela perde a seiva, ela se acaba, não tem possibilidade de recuperar mais. Lava isso aí, gradeia, planta ramo, sei lá, é bem melhor. Mas daí a minha situação, já eu tinha passado, vou fazer uma comparação. Estava mais da metade do rio já passando e pouco sem nadar, quer dizer, a minha despesa já estava toda aplicada ali. Aí eu peguei e, com a proposta do Edson, topei. Inclusive o Edson é uma pessoa que ele não só tem um produto que ele realmente tem os ingredientes completos para recuperar a planta, mas também ele acompanha, não é aquele técnico que só vem e faz alguma colocação e joga nos pés do cara e vai embora, não. Ele até me ajudar a colocar, ele me ajudou. E, enfim, fez um acompanhamento. E eu coloquei no primeiro dia, com os bicos menores lá, a saída, não consegui botar. Daí, aonde passou, assim, naqueles primeiros carreiros, até o meu guri bateu foto, aonde passou uns riscos daquele produto que em cima daquelas folhas ali, aonde caiu o produto, dentro de 3 dias começou a enverdecer. Daí assim, ó, a gente ouve a colocação dos companheiros aí, a gente não é totalmente descrente, mas a gente não tem aquela prática naquele produto, acredita que é bom, mas a fé é o firme fundamento do que se espera e não se vê. Então a gente tem pouca fé. E também assim, ó, no momento de prova é bastante difícil. O cara também está com os pés bem firmes no chão. E aí nós começamos a colocar o produto ali. De 3 em 3 dias que eu coloquei o produto. E assim, ó, a minha lavoura, o Edson acompanhava lá e ele disse, Leizinho, nessa ponta aqui eu quero 13 arroba por pé. E daí assim, ó, um solo areoso, e daí assim, ó, um pouco desequilíbrio da estação, mas assim mesmo a minha planta, ela se desenvolveu de uma forma bem completa mesmo. Foi uma das melhores lavouras minhas até hoje. Eu já terminei de escolher, né? Naquela área ali eu sempre era 7, 8, máximo 9. Tem uma sobrinha de 10 e assim, ó, depois que eu coloquei os produtos que o Edson me passou lá, eu disse, todo produtor ele deveria tirar por prática de 15 em 15 dias passar, para ele ver o que é o produto, a significância do produto. A lâmina vem grossa, vem com defesa para a doença, a lâmina criada com outros tipos de, que nem as empresas mandam e as pecuárias também vendem, praticamente faz só água. E com os produtos que eu botei do Edson, não. Ela verde e tinha que cuidar, que é grampeadeira, tem sulfo de grama, e a própria lâmina era seca, quer dizer, bastante massa. Então assim, ó, para mim, na verdade o Edson sabe disso, né, um pouco a situação da gente, mas a verdade é essa. Foi feita até uma colocação a respeito dos custos, as diferenças. Eu tenho uma coisa para dizer, o produto que o Edson vende perto de outros em valor, comparando o valor, não tem nem comparação. E em total igual. E na questão da significância, disparado é o produto dele. Porque assim, ó, na verdade, a minha lavoura era uma lavoura para gradear e não investir mais. E eu gastei na minha lavoura, eu fiz a conta lá entre os outros, que daí eu também peguei para botar no maracujá, não chegou nem a R$1.000, né? Então assim, ó, para mim, já toda a vida, desde que eu conheci o Edson, foi com aquela greve de espuma ali, né? Então, me simpatizei com ele, que ele não é um vigarista que entrou aqui dentro de Santa Catarina, e nós ficamos ali, ó, para explorar nós. Não, para ele sobreviver e ajudar
tamanho. Para mim, o Edson é um irmão e um técnico e uma pessoa que aquilo que nossos pais não puderam dar, ele veio inteirar para nós na questão de recuperar nosso solo. Pode falar. Resultados da adubação com pó de rocha. A colheita surpreende os pesquisadores que ficam animados com a produção. Na semana passada foi feita a colheita da lavoura que está sendo analisada e pesquisada, onde se usa a adubação com pó de rocha. Todo o procedimento de análise é realizado para a anotação dos resultados. O trabalho de pesquisa, ele exige alguns dados específicos e é por isso que em alguns pontos tem esse limpo aqui. Aqui aconteceu a colheita manual. Então foram 4 linhas de soja que foram removidas manualmente em cada parcela. E aqui uma extensão de 6 metros para que então se fizesse a contagem de grãos, pesagem, a análise de todos os dados para o registro. Cada detalhe é importante. As máquinas trabalham de forma organizada e toda a colheita é separada para contagem e anotação. As parcelas precisam de colheita separada. Os procedimentos são variados. Essa lavoura comercial tem 2 processos de colheita. O primeiro processo é dentro das parcelas menores, onde são colhidos a área útil. Então, a área útil da parcela corresponde a 4 fileiras de soja, 4 linhas de soja de 6 metros, onde a gente colhe, leva para a Universidade Federal de Goiás e lá passa numa trilhadeira e depois também faz os componentes de produção, né? Número de vagens, diferença entre nós, né? Contar os números de nós, esses números, peso de 100 grãos, 1000 grãos, que é importante para a obtenção das respostas. Outro processo é a colheita dentro da área comercial com a colhedora e pesagem com uma balança que vai embaixo da bazuca, que também é uma forma de observação. Então, nós estamos criando, Fabélia, formas de pesquisa em área comercial. É tudo muito grande, é tudo muito difícil, é longe, né? Então, como é que você faz pesquisa em área comercial é o nosso desafio. Porque uma coisa é você fazer em áreas pequenas, em laboratório e colocar no campo. Outra coisa é ir lá no campo coletar informações mais detalhadas e que venham atender às necessidades do agricultor. Estava conversando com o Dr. José Baldo hoje, e isso aqui é quase como ser médica de plantas. Você precisa saber onde você está, qual que é a condição da planta, o que ela precisa, o que ela tem, né? E nisso, qual é o nosso compromisso, onde a gente pode atuar para que a planta fique mais saudável, para que ela responda realmente às expectativas e dentro de um manejo sustentável. Durante a colheita já se prepara a terra para o plantio da safrinha. O objetivo é deixar a pesquisa o mais próximo possível da realidade. Então, a profundidade das linhas é observada de perto por acadêmicos e também pelo proprietário da área, José Baldo. Professores e pesquisadores se unem ao trabalho minucioso de coleta de dados. Olha, a nossa expectativa é que o resultado seja aquele que nós esperávamos, né? De encontrar produtividades com os tratamentos de pó de rocha que sejam semelhantes aos tratamentos convencionais. Conforme a pesquisa vai andando, aparecem outras dúvidas. Numa área, a soja ficou mais verde, o que agora torna mais um ponto a ser investigado. Essa deve ser um motivo de investigação nos próximos anos, o porquê que esse soja alongou o ciclo nesse ano, né? Segundo o professor, no decorrer das análises, podem surgir novas formas de coleta de dados, desde que se torne necessário para atender a todas as respostas. Olha, já temos definido estratégias de análises, mas também em função do resultado que nós obtivermos nessa colheita, nós vamos definir outras estratégias de estudo. De um modo geral, tá bom? Está muito bom, a lavoura está boa, a produtividade deve ser dentro daquela obtida na região
por se tratar de uma variedade precoce, ela deve ter uma produtividade satisfatória. O resultado final agradou. As parcelas com adubação utilizando o pó de rocha tiveram produtividade muito próximas às parcelas com manejo padrão, ficando em média 74 sacas por hectare. E aí eu queria que a família, então, né, dissesse assim, como é que está sendo a experiência, né, da produção do maracujá, como é que surgiu, como é que fez, né, porque sabe que aqui na região a gente sabe que é bastante maracujá e não destinado em cima de produzir maracujá sem agrotóxico, né. Então, vou passar a palavra para vocês. O Avenida, ele começou também plantando, aí até bem lá para muito perto, o Avenida foi mais atingida, que nosso foi imenso, veio até aqui. E daí o Avenida começou a pegar esse plantar um pouco. Daí puxando pelo
Hoje nós estamos recebendo o pesquisador da Embrapa, Éder Martins, para nós falarmos um pouquinho sobre o uso de pó de rocha como adubo. Bom, a princípio, quando a gente fala assim, pó de rocha, vamos falar assim, pó de pedra para adubar, fica meio assustador, não fica não? Sim, a gente acha que é uma coisa muito rústica, uma coisa muito simples. A gente aprende lá que lugar que tem muita pedra é um solo fraco, é um solo empobrecido. Depende da pedra. Tem pedras que geram solos muito férteis. E é justamente em cima dessas pedras, dessas rochas que está o trabalho de vocês. Exatamente. Nós buscamos em cada região que a gente trabalha, especialmente onde tem agricultura mais intensiva, nós buscamos rochas que são que têm potencial para serem usadas na agricultura. E inicialmente nós estávamos buscando só rochas como alternativas à fertilização, quer dizer, rochas que substituem fertilizantes. Mas nós descobrimos que, na realidade, ele pode ser o condicionador do solo. Isso significa o seguinte, que você pode melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo. Então, não é simplesmente uma adubação convencional, ela Não. tem uma série de outras vantagens. Exatamente. Essas vantagens estão ligadas especialmente às características que os solos nossos tropicais, especialmente os solos que nós usamos na agricultura, são solos muito pobres, muito lixiviados, onde foram perdidos os nutrientes e também se perdeu os materiais que conseguem segurar, quando você coloca qualquer tipo de nutriente, ele só tem um local para ser guardado, né, que é na matéria orgânica. Então, e isso é uma caixa, um tipo de reservatório pequeno no solo. Então, a gente, com o uso de pó de rocha, alguns pós de rochas que têm maior potencial, nós conseguimos melhorar isso e aumentar essa caixa, esse reservatório. O calcário, por exemplo, ele vem já de uma rocha. Exatamente. O calcário é um condicionador de solo. E ele melhora também as características. E se a gente falar que vai usar o calcário, ninguém assusta. Agora, se falar que vai usar um pó de rocha, de repente fica meio assustador. Exatamente. Então, é em cima disso, essa pesquisa trazendo uma rocha específica para uma situação específica. Porque ali eu vou ter um equilíbrio, eu vou ter que saber qual rocha que eu preciso nesse solo. Exatamente. O princípio, na realidade, é um princípio bastante antigo, porque quando as áreas onde deram origem às plantas que a gente cultiva, vou dar o exemplo da batata, o exemplo do milho, que vieram aqui das Américas, eles foram criados, quer dizer, a origem deles é em ambientes de solos muito férteis e originados de ambientes, por exemplo, de cinza vulcânica. E a cinza vulcânica nada mais é do que um pó de rocha. Então, existem ambientes, por exemplo, o outro exemplo que eu posso dar natural é o cinturão do milho nos Estados Unidos, é resultado de um depósito feito de moagem de rocha feita por geleira. As geleiras carregam materiais, moem e depositam, e o solo que é gerado depois é um solo extremamente fértil. Então, a gente pode, com isso, fazer exatamente o mesmo processo, que é moer a rocha e melhorar as características do solo. Aqui em Jataí já tem experimentos de lavoura comercial, tanto com milho quanto com soja. Sim. Como que tem sido a evolução dessa avaliação, desse acompanhamento? Então, nós já fizemos 2 ciclos completos, estamos indo para o 3º ciclo. Esse ciclo completo que você anuais, se refere é safrinha e verão. Safrinha e verão. Então, nós temos a cultura principal, a safrinha e também a planta de cobertura, que no caso é braquiária. E nós já fizemos 2 ciclos desses, estamos indo para o 3º ciclo. E como tem sido esse desenvolvimento das plantas? E aí o que é importante dizer é que as culturas, nós depois, é claro que é um solo cultivado depois de 15 anos, e ele permanece ainda com o efeito residual da rocha, ainda depois do 2º ciclo. Ainda não exauriu as reservas que
foram colocadas Bacana no essa solo. questão do residual, porque o adubo químico, ele deixa um residual. Normalmente esse residual é negativo. No caso do adubo com pó de rocha, esse residual passa a ser positivo. Exatamente. Tem várias questões importantes. Quando a gente usa essas rochas, ela aumenta a liberação do fósforo que fica retido nas adubações que são feitas convencionalmente. O fósforo fica retido no solo e fica difícil de ser retirado pelo processo natural da planta. da planta e dos sistemas. E quando a gente usa o pó de rocha, você ativa os sítios que estão lá com fósforo e libera esse fósforo e você aproveita aquele fósforo de forma mais eficiente, que custa muito caro, né, você usar o fósforo. Então a gente poderia dizer, ou não sei se ainda é muito cedo para a gente estar falando isso, que podemos chegar num ponto de equilíbrio de fazer o uso de adubação com pó de rocha e adubação química em parceria uma com a outra. Exatamente. A gente tem várias situações que nós vamos poder prescindir, quer dizer, diminuir durante um tempo ou até eliminar durante um tempo a adubação e fazer manejo complementar com a adubação convencional. E a gente ainda não tem o tempo, mas a gente sabe que pelo menos por 3 anos a gente tem o efeito residual da rocha em relação aos nutrientes. E aquilo que fica no solo, que faz o solo melhorar, ele permanece no solo no longo prazo. Então você vai aplicando o pó de rocha, pode ser que de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, dependendo do tipo de solo. Granulometrias variadas. Granulometrias variadas. A gente não pode pensar em granulometrias únicas, nem muito fino, nem muito grosso, né? Tamanhos muito grandes. Ele tem que ser variado. Vamos colocar assim, não poderia ser do tamanho de brita. Sim, da não, brita muito convencional. grande não. Ele tem que ser na característica do padrão de calcário, que ele tem a fração areia também. Então você pode usar o tipo fração como é o calcário. E esses experimentos, eles devem se estender aí para uma ampliação maior de variedade de culturas? Sim, a gente tem, nós já temos experimentos com recuperação de pastagem para produção de leite, temos experimentos com cana-de-açúcar, experimentos com banana e esse experimento que é muito importante para nós, que é esse experimento de rotação, um plantio direto, soja, milho. Bom, eu quero agradecer a sua participação conosco, nosso tempo está esgotado, a gente ainda teria muitas perguntas para fazer, mas nós estaremos acompanhando essas áreas, nós vamos trazer aqui esses resultados, dias de campos devem estar acontecendo aí em breve, né? Sim, com certeza. Com certeza, nessa safra de verão teremos dia de campo. Teremos dia de campo. E você vai acompanhar aqui no Sucesso no Campo todas essas informações. Éder, muito obrigada pela sua participação conosco, pelas informações. Pode plantar, que as pessoas estão tudo acostumadas a plantar com veneno, que acham que só o veneno dá certo, não. O orgânico tem um controle certinho da lavoura, o maracujá é a mesma coisa, sem contar que você não está se prejudicando com veneno também. Você está colocando veneno, você está se prejudicando. E com orgânico não, você pode trabalhar com a sua saúde, né, e outra coisa. E quanto à fruta, é isso mesmo. Né? Vocês vejam aí, é a mesma coisa do convencional. Né? Melhor, né? Enquanto ele estava falando ali sobre a largata ali, gente, a largata você não precisa nem se preocupar. A largata, eu sinceramente, eu nem uso veneno, se fosse no caso para a largata. Porque você tem um domínio com ela na mão, entendeu? Essa largata que eu estava comentando aí, porque ela trabalha agrupada, entendeu? Você vai de manhã cedo, elas estão todas agrupadas, não chega umas 9 horas e se espalha, né? Não chega de tardezinha, se agrupam tudo uma folhinha, você só tira a folhinha só, tchau. Você não usa veneno, então não se preocupa. A única coisa que você tem que se preocupar é com o bicudo. Esse aí é problema, entendeu? Então você tem que passar a usar quando ele começa a bater, principalmente quando você faz a flor, as baguinhas começam a ficar pequenininhas ali, eles entram em fogo e ali eles detonam, né? Então você usando o óleo de ninho, eu lá uso o óleo de ninho com a pimenta e o alho e o álcool, entendeu? Não é que combate geral, mas elimina ele, entendeu? Fazer 2 aplicações por semana, você vai ter controle certo da lavoura. Eu tenho meu cunhado daquele canto convencional, estava lá olhando, ele lá é mais prejudicado que o meu, ele lá é no veneno. Então não tem por que ter medo, pode plantar que dá certo.
o Adão, o cunhado dele foi na lavoura dele, né? Até ali a gente, na lavoura, se for observar o solo, né? A gente entra na lavoura para cima, né? Mas é no chão que as coisas se desenvolvem, abaixo da terra. E a lavoura dele, ela é toda revirada. Tem inseto ali assim, toda manhã tu vai lá, todo dia, tá sempre, né? Estamos de entrar num ambiente de mato que está tudo furado, o solo. Então tem um monte de minhoca, micro-organismo que está arejando a terra para ti, está mineralizando, provendo a matéria orgânica. Então o próprio cunhado dele, que é convencional, disse: isso aqui tu nunca vai ver na minha lavoura. Isso aqui que tem aqui embaixo, nunca vai ver na minha lavoura, porque a minha lavoura não tem nada, de tanto veneno que tem. Mas o João da Eduardo lá do São ele vai lá na mídia e ele olha e diz: olha que parece que tem lixo. Claro, porque daí o Rosmar tudo roçado, aquela cobertura esse trabalho. Mas é mais que ele já falou.